agindo Deus, quem impedirá? Muitos estão seguindo uma lista de obrigações religiosas, que muitas delas estão fora, nem Jesus está nessa lista. Pessoas que supostamente seguem a Cristo, mas elas seguem porque alguém disse que tem que ser assim, se não for assim não está certo e nem no céu vai chegar. E elas acreditam nisso. Porque elas são enganadas por manipuladores da fé, por manipulação religiosa. Jesus falou que tem o trigo e tem o joio. Tem o pastor e tem o mercenário. Ele falou que 2 estarão dormindo, um será levado, outro será deixado. Ele falou de 10 virgens, 5 prudentes, 5 nécias. Olhando só por isso que eu já estou falando, nota-se que 50% vai, 50% fica, 50% pode estar certo, só que você que está me ouvindo e eu que estou falando aqui, nós não sabemos que lado está fulano ou beltrano. Agora, eu, Edson, tenho que saber que lado que eu estou. Eu estou ao lado da verdade ou ao lado da mentira? Eu estou ao lado da pureza ou da malícia? Eu estou do lado da fé ou da incredulidade? Eu tenho que saber. Você que está me ouvindo tem que saber. Você tem que saber da tua vida. Porque eu vou prestar conta da minha vida como você que está me ouvindo vai prestar conta da sua vida. Diante de Deus. É você que tem que saber. Não é o pastor que vai avaliar a sua fé. Não é a pastora, o apóstolo, o líder espiritual. Deixa eu avaliar a sua fé, irmã. A sua fé está ruim, hein? Você não está legal. Não é. Não é nenhum líder religioso, por mais santo que ele seja, não é ele. É você que tem que examinar a sua vida. Estamos numa reta. Eu sempre falo isso aqui. Estamos como se fosse numa reta final. A gente só não sabe onde está o final, mas é uma retona. É uma reta que pode ter curvas também, né? Igual uma pista de Fórmula 1, né? Tem as suas curvas, as retas e curvas, né? Assim é a vida. Você já dirigiu, você que é motorista, eu já tive essa experiência. Uma vez quando eu fui pro Mato Grosso, você pega uma pista lá e só vai reto ali. Tem hora que enjoa, só reto. Né? Acho que não tem nem graça dirigir. Tem que ter umas curvas. Às vezes a curva você tem que ter mais prudência. Numa curva você tem que às vezes as placas de sinalização já avisa, né, a situação lá. Mas você tem que ter aquele controle como motorista. Mas a vida é assim. Tem curvas daqui, curva dali, que são às vezes uns probleminha aqui, uma batalha ali. Mas nós vivemos olhando para Jesus, o que eu preguei ontem. Falei um pouco da história de Moisés, de Abraão, né? Então, e hoje aqui Deus me deu essa inspiração. Falar um pouquinho das bem-aventuranças e navegar na palavra de Deus, que isso é que nos gera fé, nos gera estabilidade nessa viagem que estamos tendo nessa terra, rumo a Canaã. Então, meu amado e minha amada, você tem que saber da tua vida. É você que tem que analisar como você está. E você sabe, eu sei, você sabe, cada um de nós sabemos da nossa vida. Você sabe. Você precisa, eu preciso, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade diante de Deus. Se algo não está bom comigo, se algo não está legal com você, se algo não está legal com a sua vida em alguma área, temos que buscar em Deus a resposta. Falar, Deus, o que está acontecendo? Onde eu errei? Onde eu preciso melhorar? Cada um tem que fazer a sua reflexão. Cada um tem que fazer o seu momento da busca. Jesus dá um endereço para quem quer, especificamente, literalmente esse endereço. Em Mateus capítulo 6:6, ele fala, olha, entra no seu quarto, no seu aposento, feche a porta. Ele já manda fechar a porta porque a conversa é privada, é uma conversa você e Deus. Não é uma conversa que você tem que falar para todo mundo, é só para Ele. Queridos e queridas, quem nos acompanha aqui há mais de 18 anos, sempre pautei pela palavra de Deus.
Nunca ensinei uma coisa aqui que não tivesse na Bíblia. O projeto é palavra, ensino, salvação, libertação, ou seja, através da palavra, através de Jesus. Então nós temos que compreender que de fato tudo no mundo tem mudado. E todo dia, enquanto eu estou falando aqui, tem um monte de coisa mudando no mundo todo, no planeta, na terra, no céu, tem que estar tendo movimento. O mundo está em movimento. Agora, o que eu não posso perder o foco é Jesus de vista. Eu não posso perder Jesus de vista. Tem que estar com Ele, firmado nele, nas verdades dele, nas palavras dele. Jesus falou, está falado. Jesus falou, faça isso, eu vou fazer. Eu estava conversando com ele hoje, bem de manhãzinho, e quando você conversa com ele, em forma de uma oração, ele fala com você. Se você pedir para ele falar, ele fala. Ele fala de várias maneiras, mas de todas as maneiras que ele fala, jamais ele vai falar se não tiver aqui na palavra, na Bíblia, que já está tudo pronto. Deus não vai falar uma coisa que vai contra a sua própria palavra. Não tem sentido. Eu só sei de uma coisa, que Deus está comigo, Deus está com você aí. Por isso que você está conectado com a gente. Você não está ouvindo a gente por acaso. Mas faça uma avaliação da sua vida, sua caminhada com Deus. Aí você avalia a sua vida, é você que tem que avaliar. Pense bem, analise, né? Faça essa análise, busque a Deus, ore um pouco mais. E alerto a todos vocês, que cada dia que passa, meu irmão, você vai ter que continuar orando, você vai ter que continuar buscando a Deus, você vai ter que buscar ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18 diz: não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, se você pensa que vai vencer na fé apenas acreditando em Jesus, não será suficiente. Você tem que viver Jesus. Você está entendendo? Você tem que obedecer o que Ele fala para você fazer. Então essa é a palavra nesse final de mês, nesse 28 de fevereiro, a parte que Deus me tocou a compartilhar com vocês, isso aqui. Pense nisso. E deixo aqui para você que quer ler depois e fazer mais uma meditação um pouco mais ampla, anote aí Mateus capítulo 5, do 1 ao 12, que é justamente as bem-aventuranças. Se você refletir cada uma delas, procurar estudar, analisar, você vai ver como nós temos que melhorar e muito ainda. Estamos em construção, diz a Bíblia, né? Estamos sendo trabalhados dia após dia pelo nosso Deus. Então a sua vida de fé não se resume apenas a declarar: eu tenho Jesus, Ele é meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é meu Deus e ponto final. Não, isso aqui faz parte, mas você tem que continuar caminhando com Ele. Intimidade, relacionamento, entendeu? Eu encerro aqui com o Filipenses. Filipenses fala sobre ele começou uma boa obra. É uma obra que ele continua fazendo. Deus não para de trabalhar em nós. Só vai acontecer isso quando a gente morrer, né? Enquanto está vivo, ele está sempre mexendo com a gente, né? Trabalhando em nós. Filipenses capítulo 1, verso 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Começou a boa obra, então ele está fazendo isso. Por isso que a pessoa que caminha com Jesus e está indo bem, e de repente ela se desconecta de Jesus, ela quebra aquele elo e começa a ir para um outro caminho, por isso que ela se enrola na vida, por isso que vira uma vida toda. Se antes ela estava ruim, daí Jesus entrou na vida dela e ela ficou boa, mas de repente ela se desconecta de novo, ela fica pior do que o primeiro estado. Por isso que pessoas que teve uma experiência magnífica com Jesus e de repente escorrega na casca da banana, espiritualmente falando, e
e não quer mais nada com Jesus, estou falando com Jesus, tá? Não estou falando de instituição religiosa. Não quer mais nada com Jesus, geralmente ele vai de mal a pior. Isso tem de monte por aí. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso. Lamentações de Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e as suas misericórdias não têm fim, e ela se renova a cada manhã. É a história do filho pródigo. Quanto mais eu falo aqui, Deus vem, coloca na minha mente aqui, ó, faz eu lembrar de tudo isso aqui, uma mensagem inspirativa. Começou com um texto e estou indo aqui narrando para você, é isso. Caminhada com Deus, vencendo os desafios, vencendo as lutas, vencendo as batalhas com a força do Deus eterno, do poder do alto, poder do Espírito Santo. Graças a Deus por esta manhã, graças a Deus por esta palavra que nos levanta e nos posiciona. Eu gostaria de ler Mateus 5, posso ler? Sim. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se, aproximando-se deles os seus discípulos. E abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Graças a Deus por esta palavra, graças a Deus porque Deus nos chama a responsabilidade de sermos pacificadores. Pacificadores. É você gerenciar esse conflito na paz. Tá tudo de ponta cabeça, pastora, tá tudo dando errado. Não é que tá tudo dando errado, é que você começou a orar e Deus começou a mexer. E quando Ele começa a mexer, Ele vai tirando a sujeira. Ele vai tirando aquela sujeira que ficou nos cantos, atrás das portas, debaixo do tapete, debaixo da cama, não sei. E Ele vai tirando aquela sujeira que vai ficando podre, vai estragando a vida e os lares e as famílias. É tão impressionante porque quando você tira um móvel do lugar, você vê quanta sujeira tem. E é fácil limpar só no meio. É fácil limpar só no meio. Quero ver limpar lá no fundo. Dá trabalho, tem que tirar o móvel do lugar, não é verdade? Então Deus, quando Ele começa a mexer nos nossos sentimentos, mexer na nossa saúde, mexer nos nossos relacionamentos, Ele vai tirando tudo aquilo que desagrada, tudo aquilo que atrapalha a unção, a graça, a presença e a glória dEle. Esta é uma manhã de milagres, esta é uma manhã de cura. Deus está curando os nossos sentimentos, as nossas emoções. Porque cada dia é um novo dia. Cada dia é um novo começo. Andar com Cristo, Ele está nos construindo e limpando e arrancando aquilo que impede a glória dEle, a graça dEle, a presença dEle. E quando você é luz, você ilumina as trevas. E a luz não precisa falar que ela é luz. Ela ilumina e pronto. Ela chega chegando e já acontece. Então não se preocupa. Tudo vai dar certo. Tudo fica bem. Exatamente. E ontem, para quem ouviu ontem, eu narrei um pouco da história de Abraão, o denominado de Abraão, o pai da fé. E vou fazer aqui um Ctrl+C, Ctrl+V, você pegar um pouquinho de ontem para fechar a reflexão de hoje. No tempo certo. No tempo certo. Mas no tempo de Deus. No kairós de Deus. No tempo correto de Deus. Foi em Eclesiastes 3, capítulo 3 de Eclesiastes, fala que há tempo
para todas as coisas. Certamente eu, Edson, você que está me ouvindo aí, todos nós, se pudéssemos fazer um clique, ou quem sabe, né, dar uma piscada de olhos e poder fazer e criar o que a gente quer, assim, num piscar de olhos, todo mundo faria. A gente sabe que não é assim. Então, eu voltando aqui em Gênesis 18, quando Abraão e Sara recebem a visita, né, de 3 anjos, em forma de homens, de pessoas, né? Interessante que aqueles visitantes perguntaram para Abraão: onde está Sara, sua mulher? Onde está? Por quê? Porque ele já tinha falado com Abraão. Deus já tinha feito promessas a Abraão. E agora eles falam com Abraão, mas perguntam: cadê a Sara? Cadê a sua mulher? Por quê? Porque tem projetos que Deus vai falar com uma pessoa, mas no caso aqui do casal, era necessário, aquele projeto era para os dois, e não apenas para um. Então é como se fosse assim, tem conversa que você fala com uma pessoa e resolve. Tem conversa que às vezes você quer falar com a pessoa, mas tem que falar com o casal, porque às vezes é um projeto que envolve o casal, a família. Então se fala só com um, o outro pode não saber repassar a informação, não é? Não pode. Então é legal os dois ouvir da mesma fonte. Então respondeu Abraão: está dentro da tenda, respondeu Abraão. Está dentro da tenda. E é interessante essa história, porque isso aqui é a base da fé, né? Chamado Abraão, o pai da fé. Então o curioso é que Sara nem sequer sai de lá. Fica escondida, ouvindo a conversa. Quer dizer, ela não saiu da tenda, mas ficou ouvindo a conversa. Então um dos visitantes disse assim: voltarei a visitar você por esta época, no ano que vem, e sua mulher, Sara, terá um filho. Foi dito, terá um filho. Ouvindo de longe, Sara pode ter pensado: de novo esse assunto? Pode ser que ela pensou isso. De novo esse assunto? Quem sabe, amigo, amiga, meu irmão, minha irmã de fé, você, prezado ouvinte, internauta e companhia, quem sabe você está pensando: meu Deus, de novo falando sobre isso, não toca mais nesse assunto, porque existe pessoas, pastora, que Deus tem uma promessa, mas ela ainda não aconteceu. E como ela acha que o tempo passou, não tem mais jeito, então ela fala: eu não quero nem tocar mais nesse assunto, porque ela está frustrada. Então existem muitos filhos e filhas de Deus, e outros que nem são filhos de Deus também, mas muitos filhos e filhas de Deus estão frustrados. Está cheio de gente frustrada. Talvez do teu lado aí, meu irmão, tenha um frustrado. Ou você está frustrado com alguma coisa. Por isso é importante esse tempo que o pastor Edson disse. Existe um tempo para todas as coisas. Eu não sei se você está plantando ou se você está colhendo. Mas as etapas da nossa vida, você não pode queimá-las. Então você viveu um tempo inteiro sem Deus. Agora você vai querer recuperar tudo que você perdeu? Não. Tudo que você passou foi uma experiência. Junte tudo. Então não fique se desvalorizando porque você não aceitou Jesus antes. Você não precisa tirar aquele pedaço da sua história. Está entendendo? Por exemplo, eu recebi Jesus com 24 anos. Então até os 24 eu não vivi? Eu comecei a viver depois que eu tive Jesus? Não. Aquelas experiências anteriores foram benefícios maravilhosos para a minha vida. Está entendendo? Então quando você começa a se desvalorizar, quando você começa a falar que você não serve para nada, que você não presta, que a sua vida não dá nada, você vai se desvalorizando, mas tudo que você viveu até hoje são experiências profundas, tremendas, maravilhosas. Eu estava conversando com um dos nossos ouvintes, que ele está sintonizadinho agora, e ele disse assim: pastor, o que eu vivi dá um livro, dá uma história, dá um filme. Então isso é valorizar o que você já viveu. Pegue tudo que você já viveu. Pastor, olha, eu não tiro uma vírgula do que eu vivi. Eu vivi como o filho pródigo, no lamaçal do pecado, no poço da miséria, comendo bolotas de porcos. Eu vivi numa solidão, numa depressão, numa angústia, numa miséria. E sabe o que você vai fazer com tudo isso?
você vai anexar a sua história que começa hoje também. Tá entendendo? Porque nós somos únicos, então por isso eu disse do tempo. Não adianta eu querer queimar uma etapa da minha vida e querer passar para frente e queimar esse pedacinho aqui que vai te dar um legado. É esse pedacinho que você não gosta, é esse pedacinho que você não quer nem lembrar, é que vai exaltar você, sabe por quê? Porque os humilhados serão exaltados. Por isso você lembrou lá da sua cidade de Jandaia hoje, lembra? Uhum. Então, aquela cidade, aquele legado, aquela história, aquela vida, Deus está falando assim, ó, lembra de onde eu te tirei, lá em Apocalipse diz isso. Lembra quem você era, lembra de onde você saiu, então não esquece esse pedacinho da sua vida. Tá entendendo? Sim. Então Deus, Ele nos faz lembrar quem nós éramos. E olha quem você é hoje. Olha de onde Ele te tirou hoje. E olha onde você está hoje. Por quê? Porque Ele está falando assim, ó, seja mais misericordioso, porque você também um dia estava no poço. Seja também pacificador, porque um dia você foi encrenqueiro. Você entende isso? Como é forte, Marcos? Então seja mais bondoso, porque um dia você não era bom coisa nenhuma. Então seja mais pacificador, porque um dia você fazia a briga acontecer. Então Deus, Ele nos traz a memória para lembrar de onde você saiu, onde você estava, quem você era e olha onde você está. É forte. Exatamente. E diante de tudo isso, né, que coisa tremenda que Deus está falando, sempre haverá um tempo para o cumprimento daquilo que Deus disse que faria. Olha o que Pedro escreveu aqui em 2 Pedro 3,9. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Então, amado e amado ouvinte, você pode até rir da possibilidade, mas uma coisa é certa, chegará a hora em que Deus cumprirá o que prometeu. Visto que Ele não volta atrás em sua palavra, Ele pode até encontrar um coração cético, tem corações que são céticos, descrente e até zombador. Pode ter certeza, o zombador, Deus pega toda essa turma aí, coração cético, descrente e zombador. Mas mesmo assim, Ele, Deus, vem e zela pelo cumprimento de sua palavra. Ele cumprirá. É forte, graças a Deus por isso. E quando nada acontece, Sim. quando nada acontece, achamos que Deus se esqueceu de nós. Que estamos sem pai, sem mãe, sem ninguém. Isso não é verdade. Não é verdade. Quem sabe você acordou de madrugada, foi falar com Deus. Talvez antes de dormir você orou, talvez logo pela manhãzinha você já orou também. E de repente você pode ter pensado até isso, puxa, até alguém fala assim, puxa, mas parece que os pastores estavam me ouvindo na minha conversa. Não é nós, é o Espírito Santo. O Espírito Santo que falou com você, está falando com a gente e está nos dando essa graça para reproduzir esse ensinamento, para despertar a sua fé e não desanimar, e não menospreze a espera. Há um momento em que Deus dará um prazo claro e específico, ou seja, é no relógio divino. O tempo não para no relógio divino, não para. Não para, nós paramos para dormir, para descansar, para fazer as refeições, para as nossas necessidades. Tem as pausas, que é normal, né? Mas no relógio divino o tempo não para. É o Kairós de Deus. E hoje está muito mais perto do que estava ontem. Confie em Deus, faça a coisa certa, ande caminhando pela palavra de Deus. Graças a Deus. Então anote essa frase: você não é o que dizem de você. Você é quem Deus te chamou para ser. Então você está em construção, em fase. Você está caindo e se levantando cada dia, tentando ser quem Deus te chamou para ser e viver as promessas de Deus.
Você pode falar isso? Eu quero viver as promessas do Pai. Eu quero ser quem Deus me chamou para ser. Eu não sou o que dizem de mim. Quem sabe alguém diz mal de você, fala mal de você, diz que você não vai crescer, que você não vai evoluir, que você não vai prosperar, que você não vai ser ninguém nesse mundo, porque a sua família ninguém consegue ser nada. Então você não é o que dizem de você. Você é quem Deus te chamou para ser. Oh, glória, graças a Deus. Sejam abençoados, sejam edificados na palavra e logo mais a oração em nome de Jesus. Amém. Também com a gente aqui, falou o Moisés está com a gente, o Moisés, ele escreveu aqui, muito bem, vou ler o que o Moisés escreveu aí, aqui, né? A paz, pastores amados, o meu Deus, o nosso Deus, suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre. Amém. Ele escreveu. E a você, ouvinte, palavras do Moisés, pessoal, Moisés do Uberaba e de Curitiba, hein? E a você, ouvinte, que deseja investir no ministério Agindo Deus Quem Impedirá, eu e minha família somos testemunha que vale a pena investir. O retorno do nosso Deus é certo. Um dia abençoado a todos. Quem escreveu foi o Moisés, né? Família querida aí, que está sempre com a gente, né? Tanto investindo, como ele próprio escreveu aqui. E eu li porque ele que escreveu, então a gente está lendo aqui, né? Para confirmar aqui a fé da família. E ele está encorajando você também a ser um investidor no nosso ministério. É importante, hoje é dia 28 de fevereiro. O mês é mais curto, e quando tudo é mais curto, a conta vem mais rápido também, né? Dos dois lados, né? Então, se você pode, se você se sente chamado para semear, semeie, meu irmão. Não espera o amanhã pode ser tarde demais, entendeu? Então tem coisa que tem que ser hoje, tem que ser agora, tem que ser ontem, se fosse possível, entendeu? Sim. É assim, não fica postergando aquilo que Deus está falando. Sim. Tem gente que fica pedindo um monte de sinal. Sabe aquelas pessoas que ficam, se Deus me der um sinal, e Deus está dando milhões de sinal, mas ele não entendeu os sinais de Deus. Sim. Entendeu? Aí a gente tem que ficar falando num português bem claro aqui, entendeu? Semeie, irmão, seja aí valente aí, semeie o seu tijolinho da fé, a sua oferta de fé, para que a gente possa continuar. Eu fico feliz, tem muita gente que apoia, pastor, eu estou orando por você. Tem que ter oração, claro que tem que ter oração, e muita oração, obviamente, né? Mas tem outros que falam assim, pastor, olha que o senhor fique até a volta de Jesus, mas até a volta de Jesus vai ter um custo. E você que deseja isso precisa semear também. Não que você não semeia, mas semeie, entendeu? Deus proverá, como o irmão escreveu aqui, está na Bíblia, né? Prosseguindo o atendimento aqui, minha gente, vamos lá, Solange de Campo Magro, ela diz, bom dia, pastores, eu só tenho a agradecer por esse encontro com Deus, né? Esse pão diário que temos todos os dias através de vocês pelo rádio, olha que bacana, a Solange, tá tendo por quê? Porque tem gente que é agente de Deus, mas eu tô orando aí para Deus levantar pelo menos mais 153 peixes graúdo aí. Graúdo é você, não é o valor em si, mas a sua disponibilidade de plantar semente. Né? É importante você analisar o seguinte, você quer plantar semente? Ele é que dá semente ao que semeia. Então olhe para suas mãos e veja qual é o seu dom, qual é o seu talento, qual é a sua habilidade, o que você tem nas suas mãos. Use o que você tem para multiplicar, mas tire aquilo que pertence a Deus. Quando você coloca Deus em primeiro, primícia, prioridade, as demais coisas serão acrescentadas. Então, muitas pessoas fazem o quê? Elas colocam Deus por último. Se der, se sobrar, se eu conseguir. Não, Deus não é o último, Ele é o primeiro. Então, como você coloca Ele primeiro, as demais coisas serão acrescentadas e ainda vai sobrar no final. Por isso você ouve as nossas irmãs contarem. O pouco que elas ganham, Deus sempre multiplica. Não acaba a farinha da panela, não acaba o azeite, não acaba o gás, não acaba... Isso e aquilo, tá entendendo? Então é Ele que te dá a semente para você semear. Então a bênção do Senhor, ela enriquece, ela não acrescenta dores e nem desgosto. Você entende isso? Então é a bênção que enriquece, é você pegar o pouco que você tem e abençoar. Como que você abençoa? Você tira aquilo que é de Deus e Ele vai acrescentar aquilo que ficou nas suas mãos. É muito tremendo quando a gente entende isso e pratica isso, acontece. E não vai faltar o azeite, não vai faltar a farinha, não vai faltar o gás, não vai faltar o dinheiro da prestação, não vai faltar nada. Porque você não vai gastar o seu salário, o fruto do seu trabalho, naquilo que não te satisfaz.
Exatamente. Que é nos vícios, nas drogas, no pecado, na prostituição, na miséria, gastando o seu salário naquilo que não provê, não traz provisão, traz desvalorização, doença, brigas, intrigas, guerras familiares. Então, tudo aquilo que você coloca dentro da sua casa que desagrada a Deus, vai trazendo mais miséria, mais miséria. E a Bíblia diz, né, no livro de Gálatas, né, que se você está recebendo a bênção através de um certo ministério, Sim. que você semeie no mesmo. Olha que interessante. Você semeie. Você vê que legal? Está escrito aqui, ó. É Gálatas. É tudo na Bíblia, só que tem que conhecer a palavra, né? Sim. Pai, nós nos posicionamos nesta manhã. Nós nos levantamos na força do Pai, na força do Filho, na força do Espírito Santo. Que o Senhor venha, meu Pai, cercar com colunas de cura, de restauração, de libertação agora. Vai de encontro às necessidades familiares nesta manhã. Que as portas se abram, as portas da saúde, as portas do emprego. Tira, Senhor, todo o mal desse lar, desta casa, desta família. Abençoa esta mãe que está ungindo o seu filho, que está abençoando a carteira profissional, o passaporte, currículo, as empresas nesta manhã que estão se colocando diante de Ti, Pai. Que as portas se abram, que os milagres aconteçam, porque a oração de um pai, a oração de uma mãe tem muito poder, Pai. E nós concordamos com este clamor, concordamos com estas orações em nome de Jesus. Sim, ó Pai, nós concordamos. Está ligado na terra, está ligado no céu. Senhor, Pai. Abençoa, Senhor, as famílias que têm nos recebido. E obrigado, Senhor, pelo mês de fevereiro que encerramos hoje. 28 dias, crendo que até a meia-noite de hoje, muita provisão vai chegar para todos nós em nome de Jesus. Abençoa os semeadores do nosso ministério, os que semeiam a sua contribuição em forma de um dízimo, de uma oferta, como agente de Deus. Aqueles que têm sido realmente coluna, não têm esquecido do ministério, não têm esquecido de plantar sua semente, de enviar, de fazer o Pix, de colaborar com amor, com alegria e com fé. Deus, que ainda hoje uma provisão sobrenatural venha sobre todos que apoiam ou que vão começar a apoiar a partir de hoje. Libera o teu favor, a tua misericórdia, a tua graça, e no mundo espiritual, todas as artimanhas de Satanás que está barrando, que está travando, impedindo de uma bênção financeira chegar na conta bancária, conta corrente, conta salário, na empresa, no empresário, no trabalhador, se é o inimigo travando, seja destruído agora essa trava em nome de Jesus, e a provisão venha, o socorro venha, a vitória chegue em nome de Jesus de Nazaré. Nós declaramos a bênção sobre o Brasil, Pai. Tira da nossa nação essa onda negativa, pessimista, essa onda esquisita, Pai, essa força do mal que está tentando atrapalhar certas coisas. Sabemos sim, Pai, o Senhor nos alertou de dias difíceis, mas sabemos que quando nós oramos, o povo de Deus ora, o povo de Deus se consagra e busca, as trevas baterão em retirada em nome de Jesus. Abençoa a água que nós separamos, que o ouvinte separou, que após essa oração seja um remédio espiritual. Proteger a todos e nos livre de todo mal. E obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado por este mês de fevereiro, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Olá, queridos, convidamos você e sua família todos os domingos às 18h30 em São José dos Pinhais, Rua Alameda Arpo, 2565, bairro Costeira, no Centro Comercial R7, o primeiro andar do Agir de Deus, e você é o nosso convidado com a sua família.